Oi pessoal, como vocês estão vendo no vídeo, é uma peça em plástico. Ela não tem o viés de acabamento interno, mas é uma peça que fica muito elegante. Com ela nós vamos aprender a alça fixa e removível, que também dá para utilizar em outros projetos. E a colocação de zíper direto no plástico e também numa faixinha que vai ser colocada na peça. Espero que vocês curtam o vídeo, vamos ao papo! Como molde da peça, eu vou utilizar uma folha de sulfite A4, bem simples, e vou riscar essa medida acrescentando meio centímetro no plástico cristal que ainda está com a folha de seda, o que facilita a gente riscar essa medida para fazer o corpo da peça. Se você quiser riscar um molde com a medida já com meio centímetro acrescentado, você também pode. Mas eu acredito que partindo do princípio da sulfite, da folha A4, vai ficar bem simples para você fazer essa marcação. A medida vai ser de 21,5 por 30 centímetros. Feito isso, a gente vai cortar. E nesse caso, eu vou utilizar cortador e placa de corte, porque o corte fica preciso e eu quero cortar um pouquinho para dentro da marcação da caneta, porque essa peça não tem viés e é muito importante que você tire o risco da caneta na hora do corte para ficar com um acabamento bem bacana. Mas se você não tem esse material, que é a placa, o cortador e a régua, você vai com calma e uma tesoura que você separa para cortar esse material, né, esse plástico, e corta o mais reto que você conseguir. No tecido, que é a faixinha maior, e na entretela, que já está colada no tecido, eu fiz aí uma dobra de viés. Essa faixa vai servir de acabamento do zíper no corpo da peça. A medida é de 21,5 por 15,5. Reservo. Faço também uma segunda faixinha na medida de 6 por 48, com a entretela também já dobrada como viés. A medida final dela vai ser de 1,5, porque eu vou utilizar as saídas, o mosquetão e a argolinha D, nessa medida. Se caso você for alterar a peça, que no caso é o mosquetão e a argolinha D, se você for alterar a medida da saída, você tem que alterar a medida final dessa faixa. Dessa faixa, eu vou ter que cortar um pedacinho de 9 centímetros, porque desse pedacinho vai sair a alça fixa, que fica no corpo da peça. Na alça maior eu coloco o mosquetão, já posiciono ele na faixinha, que vai ser a alça removível. E na menor, nós vamos colocar a argolinha D. Antes, porém, nós vamos fazer o acabamento dessas faixas. O zíper é um zíper de metro, largo de 3 centímetros, na medida de 25 centímetros, maior do que a faixinha de acabamento, pelo menos uns 2 ou 3 dedos maior, para poder facilitar depois a colocação do cursor. Iniciando a montagem da peça, nós vamos preparar primeiro as duas alcinhas, a removível e a fixa. Vamos começar pela menor, que vai ser a alcinha fixa, onde eu vou fazer 2 costurinhas laterais a pelo menos 2 milímetros de cada extremidade. E para fazer essas costurinhas de acabamento, eu sempre utilizo o ponto mais comprido, na numeração entre 3 e 4. Agora posiciono a argola D no meio da faixinha. Vou fazer uma outra costurinha para segurar essa argola no lugar.
Fica assim, fiz retrocesso no início e no final. Essa alça já está pronta e vamos para a próxima, que será a alça removível. Para fazer a alça removível, eu vou pegar as pontas dessa alça com o mosquetão posicionado lá no meio e sem torcer, eu vou colocar direito com direito. Abro as marcações das dobras que eu fiz, ajeito bem e vou passar uma costurinha de um pé de máquina para poder unir uma ponta à outra. Agora eu abro essa costura que eu acabei de fazer e refaço as dobras da faixa. Faço as mesmas costurinhas que eu fiz na faixinha menor, também com o ponto entre 3 e 4. Mas para isso, eu vou tirar a base da minha máquina, porque essa costura vai ser tubular. Mas se a sua máquina não tem essa possibilidade, dá para fazer do mesmo jeito. Como a minha tem, eu vou me utilizar desse recurso. Posiciono a faixinha e vou fazendo as costurinhas de um lado e de outro. Inicio essa costura bem pela costura de emenda que a gente fez, fazendo o retrocesso no início e no final. Antes de fazer a última costurinha, eu vou posicionar o mosquetão bem em cima da costura de emenda, que vai ficar escondida bem na saída do mosquetão. E vou fazer a mesma costurinha de segurança para fazer o acabamento dessa alça removível, com retrocesso no início e no final também. Pronto, as duas alças já estão finalizadas. Continuando, a gente pega a faixa de tecido maior, já dobrada, e vai colocar em uma das extremidades, na extremidade mais estreita do corpo da peça, vai prender com clips, para a gente fazer uma costura de acabamento e também a costura de aplicação do zíper. Primeiro, eu vou fazer uma costura embaixo de acabamento e também para fixar a alça já no corpo da peça, que é o plástico. E agora a gente vai costurar o zíper do outro lado da faixa, nessa posição, deixando espaço dos dois lados aí da peça para poder facilitar depois a colocação do cursor. O zíper já está aplicado na faixa, que também foi aplicada no corpo da peça. Agora, nessa parte, eu vou aplicar a minha etiqueta bem no meio do corpo da peça, e isso é opcional. Você pode aplicar a sua etiqueta mais para as laterais, ou se você tem aquela etiqueta tipo bandeirinha, você pode colocar na hora do fechamento da peça. Nesse caso, eu vou colocar na frente e bem no meio com duas costuras laterais. E uma dica que eu sempre uso e dá certo é colocar um pouquinho de cola universal no meio para fixar a peça enquanto eu costuro, ela não sai do lugar. Faço duas costurinhas laterais, utilizando o mesmo padrão de ponto mais comprido. E atrás eu faço nozinhos com os fios e escondo para ficar um acabamento bem limpo na peça. Agora a gente pega a outra extremidade do plástico para costurar na outra parte do zíper. Posiciona também com clips
E a dica nesse caso, para quem tem dificuldade ou nunca costurou o plástico, é você aplicar um pouquinho de creme hidratante bem na parte onde você vai passar com a costura. Você aplica um pouquinho desse creme hidratante ou óleo de máquina, mas o creme hidratante é melhor porque tem um cheirinho mais gostoso. E quando você for para a máquina, vai deslizar perfeitamente. Na hora de costurar, eu também vou utilizar pontos entre 3 e 4. Agora eu vou trocar o pé calcador da máquina de costura geral pelo pezinho de zíper, que no caso dessa marca de máquina é esse modelo. Vou posicionar ele de forma que a costura fique para a esquerda e fique mais estreita, próximo do trilho do zíper. Posiciono e faço a costura com pontos largos, compridos, para poder ser uma costura também de acabamento. E essa costura tem que ficar bem retinha, porque vai ficar bem visível na peça. Feita essa costura, eu vou do lado direito do zíper, que é o lado direito da peça, vou abrir esse zíper e vou fazer um corte no trilho de aproximadamente 1 centímetro ou 1,5 centímetros, para facilitar depois, posteriormente, a colocação do cursor. Feito isso, eu vou abrir a parte do zíper e vou separar. E na parte que a gente acabou de costurar, eu vou fazer uma outra costura que vai prender a parte de baixo ali do zíper, mais uma vez no corpo da peça, e também será uma costura decorativa, lembrando da dica do creme para deslizar a costura do plástico e facilitar essa costura na máquina. Prendo com clips e faço a mesma costura. Depois de costurar as duas partes do zíper, eu vou posicionar a peça com o direito para cima, vou unir estas duas partes do zíper e vou colocar o cursor pela parte interna da peça, bem do lado onde a gente tirou o trilho do zíper. O zíper tem que estar bem retinho para poder ser uma colocação onde a peça não vai ficar torta. Vou passar o cursor 2 vezes pelo zíper, pelo mesmo lado, para deixar as duas extremidades do zíper fechadas na hora das costuras laterais. Da segunda vez, eu posiciono o cursor no meio e já corto depois as sobras do zíper. Feito isso, a gente já está finalizando a peça e esse detalhe é muito importante. A alça fixa tem uma medida final de 1,5 centímetros. Eu vou posicionar ela do lado direito da peça, na parte superior aí, posterior ao zíper. Então, essa medida dessa dobra, ela vai ter que ter pelo menos 1,5 centímetros para posicionar a alcinha fixa, que vai ficar com a argolinha D para o lado de dentro. E depois, quando você vira a peça, ela sai para fora. Então, essa medida é muito importante na parte de cima, para que a peça fique bem retinha e com bom alinhamento no final. Feito isso, eu vou passar o hidratante novamente na parte do plástico para facilitar as costuras laterais. Recoloco o calcador de costura geral. Vou passar a costura de um pé de máquina, fazendo retrocesso nas partes da alça, do zíper e do finalzinho da faixa de tecido. Estou usando o ponto no comprimento 3 para fazer essa costura lateral, porque se a gente utiliza um ponto muito estreito, ele vai picotar o plástico.
e estragar sua peça. Faço isso também na outra lateral. Agora sim posso cortar as sobras de meio centímetro das faixas, acertar bem as laterais para poder fazer uma costura de zigue-zague na parte do tecido. Faço uma costura de zigue-zague para poder ficar um acabamento bem bacana. Nos cantinhos eu faço um corte diagonal para facilitar depois a vira da peça. Agora, para virar essa peça, a gente vai pegar um pedacinho de algodão, o ferro numa temperatura bem fraquinha, bem branda, vai passar na peça de um lado, do outro. Esse plástico vai amolecer um pouquinho e vai facilitar muito a virada da peça. Como a peça amassa um pouquinho na virada, a gente faz de novo o processo do ferro, embrulhando a peça com algodão ou algum tecido, passando a peça, uma temperatura bem fraquinha e finalizando a parte do plástico que vai ficar todo lisinho novamente. Agora é só colocar a alcinha removível e a peça ficou pronta. Fica muito linda, multiuso, o acabamento interno fica ótimo, dá para você vender, presentear e fazer uma peça única e exclusiva. Ela serve para guardar várias coisas, facilita na hora da viagem ou para quem utiliza estojinhos na bolsa, enfim. Dá para você fazer muita coisa com essa peça. Inclusive aumentar as medidas, fazer peças no mesmo estilo, só que maiores para guardar coisas maiores, como documentos, por exemplo. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Até a próxima! Tchau!